A gravação, eu vou criar um CRUD usando o Filament, tá? O Filament é um pacote para você gerar muito mais fácil as telas, o gerenciar painéis, gerenciar a parte de back-office. Amor, consegue falar um pouquinho mais baixo? Só um pouquinho mais baixo, por favor. Aí vamos lá, o Get Started aqui. Vamos seguir. Sempre que você for fazer qualquer coisa, você segue a documentação, tá? A documentação fala o quê? Você requer esse cara aqui. Você sabe que esse projeto ele trabalha em cima do Laravel. Ele está pedindo que você tenha pelo menos o Laravel 10, PHP 8.1. E vamos aqui para o nosso projeto, tá? Deixa eu ver aqui. CD, Thiago Projects, Filament Lab. Deixa eu ver quantos projetos eu tenho do Filament aqui. Vamos lá. Aqui, PHP-V, qual é a versão do PHP? 8.1.22. Atende, concorda? Então, ele só pede 8.1 superior. Eu tenho o PHP 8.2 aqui também. Eu nem sei se eu vou mudar para 8.2. Eu vou deixar no 8.1 mesmo. E aí eu vou vir aqui, vou dar um Composer Create Project Laravel / Laravel. Eu vou vir aqui, eu vou chamar de CRUD com Filament PHP. Pronto. Simples, criar um projeto Laravel. Já está usando a versão mais recente do Laravel, que é a 10. Aqui para o padrão vai estar usando o LiveWire. Eu não preciso instalar nem o PHP 8.1, nem o Laravel 10, nem o LiveWire 3, porque quando eu instalo o projeto usando a versão PHP 8.1, já tendo esse critério. Quando eu dou um Create Project Laravel, só um segundinho, amor, por favor, amor. Eu estou tentando gravar um vídeo. E aí, com o Laravel, a versão mais recente vai ser o Laravel 10. Eu não vou precisar instalar o LiveWire, porque se a versão 3 segue o mesmo padrão da versão 2, ele vai fazer a instalar a dependência que ele precisa, no caso do LiveWire. Eu estou fazendo aqui pela primeira vez usando o Filament 3, tá? Até agora eu estava usando o Filament 2, vamos lá. Agora que eu já sei que eu tenho a versão 10 do Laravel instalada, como é que eu sei? Se eu der aqui um CRUD com Filament, se eu der um PHP Artisan Version, ok? Ele vai me dar a versão do projeto 10.23.0. Como eu instalei só com Create Project, ele vai me trazer a versão mais estável que tem, que eu sei que já é a 10. Pronto. Agora, seguindo esse padrão aqui, eu vou dar um Create Project. Por recomendação, eu sugiro mesmo que vocês façam assim: git init, dê um git init, ele vai criar a pasta .git, dê um git add git commit. Eu não gosto de colocar no terminal, mas eu vou colocar direto aqui, initial commit. Eu gosto de fazer no editor, mas beleza. Isso aqui garante que eu tenho a versão zerada do Laravel. Não tenho nada instalado no Laravel. Laravel zerado. Tudo que eu fizer da agora pra frente, eu vou versionar. E agora eu venho cá e copio essa parte aqui, beleza? Ele vai me mandar instalar o pacote. Eu vou instalar o pacote. Provavelmente ele já vai vir com o LiveWire instalado. Vou terminar de instalar aqui. No Linux isso aqui é um pulo, ó, 15 segundos no máximo aqui. No Windows é uma vida, é um parto. Code. Eu vou dar um composer.log só para confirmar se o LiveWire está instalado aqui. LiveWire, aqui ó, o LiveWire está instalado. Ele está dizendo versão 2.3 e que pacote é esse? É o Daring Live Rate Limiting. Vamos pegar o pacote LiveWire mesmo. Eu vou pesquisar o LiveWire como o nome do pacote. Eu estou usando a versão 3.0. Então, estou usando a versão 3.0.3 do LiveWire. Então, atende automaticamente esses três requisitos aqui de cima. Eu vou seguir usando a mesma estrutura aqui, mas aqui está falando install Filament install panels. Isso vai criar e registrar o Laravel Service Provider chamado Provider Admin Panel Provider. Vamos lá. Esse aqui é novo. A versão 3 adicionou esse aqui, eu nem sabia que tinha, nem entendia como funcionava isso aqui. Vamos ver, aqui em cima parece que deu uma notificação, deixa eu ver. Estamos tentando registrar em seu app-config. Provavelmente você precisará registrar manualmente, tudo bem. Beleza.
você gostaria de dar uma estrela, então se eu der um sim, ele vai abrir lá o repositório do GitHub, mas eu já dei uma estrela antes, não preciso fazer isso agora. O que acontece? Ele criou o Livewire, o admin provider, ele deve estar aqui dentro. Ele não leu o projeto, vamos ver, deve estar aqui dentro de... eu também não abri o projeto, aí não vai, né? Então, peraí, code, deixa eu dar um reuse aqui mesmo, pronto, agora vai. Dentro de favorites não, dentro de app, providers, tem admin, cadê? Filament, bora filhote, tá travando. Admin provider. Então, o que eu preciso fazer é colocar esse cara lá dentro do app. Então, app dentro de config, eu vou lá em providers, providers e adiciono esse cara aqui dentro. Class, colocar contra barra, ficar bonitinho, legal, show. Já registrei, pronto. Tá, só para explicar o que eu acabei de fazer, ele criou esse provider aqui, só que ele disse que esse provider não foi reconhecido automaticamente pelo Laravel. O que eu vim foi pegar o namespace junto com o nome da classe, que é simplesmente para colocar esse cara dentro do app, que está dentro da pasta config, config app, aí vim na chave de providers e coloquei esse cara aqui, beleza? Vocês conseguiram entender aí? Coloquei dois pontos class, e só para beleza, só para registrar esse provider aqui. Beleza, então. E agora pega a Partition Make Filament User. Isso aqui é para criar um usuário no Filament, tá? Se você já tiver um usuário criado, você só precisa adicionar ele a política, mas por padrão ele já vai ter esse cara para você. Como se eu tentar fazer isso aqui, ele vai criar para mim um usuário no banco. Como eu ainda nem configurei o banco, isso vai dar problema. Eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte: code.env, eu vou mudar temporariamente o meu banco para usar o SQLite, para eu não ter que criar um banco lá agora. Vou usar por enquanto o SQLite. Agora, como eu mudei para SQLite, eu preciso criar um arquivo de banco de dados. Agora PHP artisan migrate -step, pronto. Agora sim, eu posso vir e rodar esse comando. Eu posso rodar esse comando, ele vai me fazer um monte de perguntas, o nome do usuário e tal, não sei o que. Se eu quiser fazer isso via console mesmo, eu posso fazer isso aqui, -q, name e tal. Só que isso aqui eu fiz usando a versão anterior do Filament. Vamos ver se mantém isso aqui. Help, nome, e-mail, senha, mesma coisa. Então vamos lá. User. O que é de quiet, tá? Se você olhar aqui, o -q é de quiet, que não vai ter saída alguma. Se eu tirar o -q, vai continuar funcionando, tá? Só que ele vai me dar uma mensagem. Se eu colocar com -q aqui, ele não vai me dar saída nenhuma, nem sucesso nem erro, beleza? Só que repare que aqui ele deu um erro. O meu console ele me informa que deu um erro. Não apresentou, mas ele já deu um erro. E provavelmente esse erro é porque o usuário deve existir já. Ó, tá vendo? Já existiu. Só que como eu falei para ele não mostrar erro com o Q, ele não me apresentou, mas o meu console diz que houve um erro com o ID, ó, o status de erro 1 é erro, 0 é sucesso, sem Linux, tá? Mas só para você compreender. Agora quer dizer que se eu vier aqui e der um artisan serve e eu acessar o meu no meu computador, posso acessar localhost 0. Tanto faz. O localhost 8000 admin. Vamos ver se ela se manteve conforme a versão anterior. Ó, já funcionou. Estou online. Como eu mandei criar um usuário com uma estrutura que eu já tenho de usuário criado, eu achei até que tivesse carregado isso aqui. Ah, tá aqui. Beleza. Deixa eu fazer o seguinte. Autofill and save, beleza. Só para ficar um admin, mas não ficou. Ah, ficou. Beleza. Eu fiz login. Agora eu estou no painel. Não precisei fazer nada. Até o momento eu só instalei o Laravel, instalei o Filament, rodei os comandos seguindo a instalação. Até agora eu não fiz nada, tá?
A partir de agora, aqui está dando sugestões para colocar em produção, está falando para você colocar permissão, isso aqui, vamos supor, você vai lá e permite um usuário fazer uma coisa ou não. Você pode criar políticas, você pode trabalhar com as policies do próprio Laravel. Mas beleza, ele está sugerindo que eu publique as configurações do Filament. É bom você publicar a configuração dos pacotes que você mais usa no Laravel, porque dessa forma você tem uma consistência melhor nas aplicações. Se você abrir aqui agora no Filament, ele vai me dar várias configurações que eu posso mexer. Apesar que essa versão dele aqui está mais enxuta, ela não me dá tantas opções, tá? Porém, na versão anterior ele me dava outras opções que aqui não está aparecendo. Mas vamos lá. Deixa eu ver se agora ele me dá automaticamente. Ó, agora já vem isso aqui. Antigamente você tinha que habilitar o Light e o Dark manualmente. Agora já tem o Light que você pode deixar automático de acordo com o sistema. Deixa eu ver o que mais tem de opção aqui. Até agora nada. Vamos seguir, porque isso aqui eu não preciso para agora. Aqui as opções de tradução, que se por acaso o seu sistema for multi-idioma, você pode fazer ele de acordo, ele reconhecer os idiomas. Ele vai fazer a publicação das traduções. Como o sistema está em inglês aqui, ele vai manter tudo em inglês. Se eu vier nas configurações e eu mudar para o idioma, por exemplo, aqui em Loquei, colocar PT_BR, mesmo que eu não tenha uma tradução direta só para PTBR para a aplicação, eu tenho um do Filament. Perceba que aqui no Filament eu tenho PT_BR, beleza? Eu gosto de manter isso, por exemplo, uma aplicação que ela vai estar primariamente em português, eu coloco em português, mas eu deixo a opção de a aplicação ter uma opção de troca. O time zone eu não recomendo mudar, recomendo deixar sempre o TC e você mudar o time zone em tempo de execução de acordo com a configuração do usuário e de acordo com a preferência do usuário. Se você analisar aqui comigo, você pode, por exemplo, ter um usuário que ele pode ele querer um tema dark ou um tema light, dark light. É uma preferência do usuário. E o usuário também pode configurar o time zone dele. Quando ele configura o time zone dele, aí ele escolhe o tema. Imagina você vai lá e configura para o TC-3, por exemplo, o horário de Brasília. O cara que está no Acre ou um cara que está lá nos Estados Unidos vai receber o horário errado do que a ação dele. Sem falar que isso aqui influencia inclusive na hora de você salvar a sua informação no teu banco de dados. Recomendo você deixar sempre como o TC, esse aqui é o TC0, não faz sentido se falar o 0, mas é só o TC, tá? E você mudar de acordo com a execução, de acordo com a ação do usuário. Você pode fazer isso, trabalhar isso em apresentação e não nem em configuração geral. Vamos lá. Voltando aqui, apesar do sistema não estar em português, ele tem a opção de você colocar ele em português de acordo com o idioma que o usuário escolheu por preferência. Beleza, até agora não fizemos nada demais. Tem outras coisas que você pode colocar, você pode mandar trazer as configurações, vai trazer as traduções de cada um, etc. Ignorando aqui, ele está dizendo que você pode colocar isso aqui automaticamente no teu Composer de som, isso aqui pode pular. Agora vamos para a parte importante, tá? Vamos começar a trabalhar aqui com o Table Builder. Vamos lá. Não precisa colocar isso aqui por padrão. Se ele segue a mesma regra do Filament 2, você não precisa configurar o Tables. Provavelmente ele já vem com o Tables instalado. Mas está dando sugestão caso você queira trabalhar com ele separado do Filament. Você não quer trabalhar exatamente com o Filament. Deixa eu ver, deixa eu só confirmar aqui. Está aqui, está instalado. Então, conforme ele mantém a trajetória do Filament 2. Aqui o que acontece? Ele vai te dar a opção de você fazer as configurações de padrão dele. Ele vai criar algumas tabelas de exemplo e tal, mas não precisamos fazer isso aqui. Vamos seguir, não precisamos. Deixa eu olhar o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo. Table Builder, vamos para. Deixa eu olhar aqui, acho que tem. Aqui tem mais coisa aqui embaixo, eu queria ver. Aí separaram agora. Beleza, ainda estou no. Deixa eu ver, no painel Builder mesmo. Deixa eu confirmar se tem uma coisa. Ó, no painel Builder, isso mesmo. É que os menus eles separaram agora aqui para baixo. Get Started. Aí tem aqui, ó, listando records, registro no records, certo? Beleza, o que acontece? Deixa eu ver aqui.
aqui já está na configuração da tabela. Como, deixa eu ver onde é que está. Page Dashboard. Cara, devo admitir que a versão 2 era mais fácil de você identificar as coisas. Eles deram uma bagunçada aqui. Aqui já está trabalhando. Como eu já trabalhei com filament, eu sei que aqui está trabalhando com as informações das colunas. Mas o cara que está começando vai ficar perdido. Eu já estou perdido aqui. Actions Layout. Got started. Tá, eles estão dificultando isso aqui. Deixa eu ver se eu me oriento pela versão 2. Make filament, configuração, tradução, beleza. Listando, registro. Imagine Sourcing Records. Aqui está supondo que já foi criada o resource. Eu, sinceramente, não gostei dessa documentação. É que aqui eu já estou no resource. Resources na instalação do resource. Vamos ver a versão do 3 como é que tá isso aqui. Resources. Aqui está em painel. Make Model Owner, tá. Eu devo ter pulado alguma coisa porque tá aqui em cima. Eu que viajei, ó. Beleza, criando a model, criando o paciente, criando o tratamento. Definindo as migrações. Pô, isso aqui tá até com mais exemplo, mas vamos lá. O meu exemplo foi com posts, né? Então make model, eu vou chamar de post. Eu vou criar a migration, a factory e a seeder. Beleza, vamos na migration. Eu não vou fazer muita frescura aqui não. Eu vou manter o ID aqui. Eu vou colocar aqui string e vou colocar aqui como slug. Vou colocar aqui como index. E vou colocar também como unique. E aqui vai ser title, não vai ser único, mas eu vou dizer que o título também vai ser indexado. Só por garantia eu vou colocar aqui como index. E vou colocar aqui, por exemplo, pode falar, pode. Tu já trabalhou com indexação de item no banco de dados? Tá. Por exemplo, quando você tem uma informação no teu banco de dados, ela vai para o banco de dados com apenas a informação em si, tá? Vamos supor que você queira fazer uma condicional, que quer buscar vários itens, where, não sei o que,
Você quer fazer várias buscas pesquisando por um campo, por uma informação, fazendo comparações com outros. Você já deve ter feito isso no banco, né? Beleza. Quando você tem um dado só com ele puro, quando você faz os condicionais, o banco tem que percorrer toda aquela informação e fazer uma comparação entre item e outro. Então, imagina, você tem 1000 registros no banco. E você fala assim, por exemplo, você quer buscar todos os itens cujo título contém a palavra OK, por exemplo. Beleza? Você tem 1000 posts no banco. Ele vai pegar todos os 1000 e vai percorrer um por um para ver qual deles tem o OK no banco. Isso ocorre e vai ocorrer sempre. Se você tem um índice, ele tem uma forma mais performática do banco compreender, porque ele cria uma informação um pouco mais fácil do banco percorrer, um índice binário, tá? Então ele para de comparar como texto e compara de uma forma binária, de uma forma digital, uma forma mais, digamos assim, já é digital, né? Tá no banco, mas é de uma forma mais performática. Cada SGDB, cada sistema de banco de dados tem sua forma particular de lidar com os índices, tá? Então, mas de qualquer forma, o princípio dele é para facilitar, para agilizar. Quando você tem uma informação simples, como por exemplo, números, como booleanos, verdadeiro ou falso, como data, do tipo data mesmo, não como string, é muito mais fácil você ter um comparador, porque ele vai comparar a informação pelo valor binário dela e não pelo valor real dela, entendeu? Então, quando você quer comparar uma informação, fica muito mais fácil quando ela está indexada. Se você tem 1000 registros e você quer fazer um comparador entre os 1000 lá em alguma coisa que está numa regra, eu consigo te mostrar depois. Eu gero lá, sei lá, 20.000 registros e faço uma listagem fazendo uma condicional por uma coluna específica que tem índice. E eu vou ter uma outra coluna com a mesma informação, só que sem índice. Você vai ver a diferença de retorno. Acontece que excessivos índices pode causar problemas na inserção. Porque quando você quer deletar, quando você quer atualizar, quando você quer pesquisar, você tem a vantagem de você condicionar alguns campos. Quando você está inserindo, você não tem isso. Então, em termos de custos, até financeiros, a operação mais custosa de um banco de dados normalmente é a inserção. Porque a inserção, você não compara nada, você só insere. Você não faz comparadores. Então, digamos o seguinte, você tem uma coluna que é do tipo único, certo? Quando você insere, ele não verifica se aquele campo existe ou não. Ele não verifica isso, ele insere. A gente sabe que é único, o banco sabe que é único, mas na hora que você manda inserir, o banco não verifica se é único. Ele insere. Apenas insere. Quando a hora que ele está inserindo, aquilo bate em uma constraint, e aquela constraint diz que aquela coluna é única, mas aquele campo já existe, aí ele estoura um erro. Você entendeu? Por isso que a sua aplicação, o seu back-end, tem que ter uma verificação se aquele campo já existe, antes de você disparar no banco. Porque imagina, você está fazendo uma inserção múltipla de 200 itens. O primeiro dá erro, a inserção inteira é comprometida, entendeu? Aqui não, aqui é só uma forma de você desenhar o seu banco de dados. Antigamente, em vez de você querer aqui, ó, create table, e aí não sei o que, em vez de você fazer isso aqui, você escreve agora com código. Isso aqui é uma migration. O que acontece? Com isso aqui, se eu mudar de SGDB, eu não preciso mudar a forma de escrever, porque eu mudei de SQLite para Postgres ou para MySQL, etc. A minha regra se mantém, porque quem vai fazer isso é o ORM, que esse é o papel do ORM. Ele faz a conversão de uma informação estruturada para a informação do banco de dados, mesmo que por acaso seja um ORM específico de um SGDB, mas ele facilita a forma de você escrever, onde você escreve em termos de código e não em termos de SQL. Ficou claro? Nada. Published. E aí eu vou colocar, não é único, não faz sentido eu ter único esse cara, eu vou colocar index, vou colocar nullable também.
E vou colocar... Não, não vou colocar como nullable não. Eu vou colocar como default. O default dele vai ser false, tá? Se o cara ninguém passar nada, ele vai ser por padrão falso, né? Publicado. E agora eu vou colocar aqui long text e seu content, tá? Eu vou deixar ele como nullable mesmo. Esse cara aqui não é bom você indexar um campo de longo texto, de texto longo, entendeu? Porque quando você cria um índice, você cria mais uma informação no teu banco. Então, para cada informação, você tem mais uma no teu banco. Como o long text pode conter várias palavras, um texto gigantesco com milhares de palavras, isso pode ficar muito caro para você manter uma aplicação. Então, você, como desenvolvedor, você tem que pensar em termos de custos. O seu papel como engenheiro de software é pensar na frente, não é só fazer funcionar. Cara, nem tudo que funciona tá certo, cara. Entendeu? E o que acontece? Eu posso colocar índice aqui? Posso, mas não é bom. Não é bom você trabalhar com índice para... Na verdade, para qualquer tipo de texto, é bom você pensar muito em colocar índice. Mas como eu vou fazer muito comparador em pesquisa por título e eu vou fazer muita busca por slug, eu resolvi colocar índice nesses dois aqui, tá? Por ID também vai ter, mas vamos trabalhar principalmente com slug e com título. E aí, por enquanto eu não vou colocar autor, não vou colocar nada, eu vou deixar simplificado. Mais pra frente eu vou fazer um relacionamento com o autor. O ideal seria que eu tivesse criado o autor antes dos posts, aí eu poderia fazer uma referência. Evite de fazer referência usando o nome da classe, tá? Eu vou ver aqui, deixa eu criar logo o autor aqui. Author. Só que acontece o seguinte, se liga numa coisa. Eu posso fazer a referência aqui, colocando o autor, tá? Só que perceba uma coisa, que o autor foi criado depois do post. Eu não posso fazer uma referência numa época, num tempo mesmo, em relógio, onde não existe aquela coluna. Se você olhar aqui, ele é criado em timestamp, tá vendo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pequena modificação para que esse cara pareça que foi criado antes do post. Tá vendo que agora eu mudei o timestamp dele? Agora é como se eu criasse ele antes do post. Agora sim, mas você não pode fazer isso depois que você já publicou, tá? Migração você não pode alterar depois que isso já está em produção, que já foi publicado. Você não altera a migração. Como eu estou criando as duas nesse momento, ainda não comitei, não alterei, não tem problema. Mas evite fazer isso. Na verdade, evite não pode fazer isso quando você quando você já não é produção, mas quando você já publicou uma versão, você já não pode. Já comitou, não mexa, porque vamos supor, você já subiu isso aqui, alguém já tem isso aqui, você quebra um código. Ah, mas na minha máquina funciona. Eu quero mudar, cria uma nova migration, tá? Vou colocar de name aqui para esse cara aqui e acabou, pronto. E só isso, só um name para esse cara. E aqui eu vou fazer uma FK. Eu vou chamar com begin mesmo, vou colocar de author. E aí eu vou trabalhar com author e vou trabalhar com cascade. Eu posso ter um post sem autor? Teoricamente não. Então se eu excluir um autor, eu vou excluir todos os posts daquele autor. Beleza. Tá. Vamos lá. Beleza. Show de bola. Agora eu tenho os posts com o título, o slug, se foi publicado ou não, o conteúdo, o autor e etc. Beleza? Long text, autor, eu tenho um foreign key. Eu não preciso, porque aqui já vai ser um FK, mas eu vou colocar um índice nesse cara, index. Mas ele já vai ter isso aqui. Sempre que você criar a migration, você testa ela up e down, tá? Então, artisan, migrate, eu vou subir ela e vou voltar a migration. Concorda comigo que agora ela subiu e voltou sem problema? Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, vamos seguir a próxima etapa. Aqui ele manda fazer o seguinte, em resources, get started, ele vai me falar o seguinte, eu preciso criar um resource para qual model, tá vendo? Como a minha migration eu vou criar para post, eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, eu vou mandar criar para post, tá? Eu vou mandar gerar, deixa eu ver se ele me dá uma coisa aqui. Soft deletes e tal, não vou trabalhar com soft deletes. Trabalho com soft deletes, não trabalho com... Tá, deixa eu fazer uma coisa, eu vou adicionar soft delete aqui.
soft deletes. Beleza. Agora eu vou em post. Deixa eu fazer uma melhoria aqui. Vou fazer o seguinte. Created and updated and delete that. Só criar esses índices aqui. Eu gosto de criar esses índices. Beleza, pronto, tá ótimo aqui. Agora vamos lá, pegar as colunas aqui. Vamos em post, use soft deletes, fillable, acho que só isso mesmo. Vamos lá para post. Eu vou colocar generate, não precisa do force, só para não perguntar nada. Vou colocar um sample, quero que ele seja sample mesmo. Eu vou colocar soft deletes. Soft deletes. Pode falar. Pode. Tá. Vamos lá. Quando você apaga algo do banco, o que acontece com ele? Ele é excluído, vai some do banco, correto? Só que às vezes você não quer excluir de verdade. Você só quer que ele não apareça. E aí, ao invés de você excluir, normalmente colocamos ativo, inativo, deletado em tal. O que acontece? Isso é útil para situações onde você tem outros elementos que dependem daquele registro. Por exemplo, você tem um FK de vendas. Você vendeu um negócio para um cliente. Só que esse cliente não existe mais, você apagou ele, concorda comigo? Aí, só um exemplo, é o tipo de coisa que você não quer apagar do teu banco, porque você tem outros registros atrelados a ele. Você apagou ele porque você não quer que na hora que você listar clientes para você fazer uma promoção, uma coisa, você não quer que esse cara apareça. Mas, por exemplo, como você tem uma fatura atrelada àquele cliente, você não pode apagar ele efetivamente do teu banco. Então o que você faz? Você marca ele como excluído no teu banco. Para o banco de dados, ele está lá, não foi apagado. A sua aplicação não vê ele, porque a sua aplicação tem uma configuração para não ver ele. A menos que você fale, nesse caso eu quero ver todos, inclusive os excluídos, ou apenas os excluídos. E aí é uma informação de software, não é informação lá no banco. Por isso se chama de soft delete. É uma deleção por software, não deleção real. Beleza? Ficou claro ou não? Não, ficou claro isso ou não? Beleza. Agora que eu mandei criar aqui a minha resource, vamos ver se ela criou e gerou os carinhas do jeito que eu queria. Atualizar aqui, ó, tem um posts aqui agora. Vamos lá. Deu erro aqui. Ó, perceba que aqui ele disse que deleted at is null, porque ele está trazendo esses caras, tá? E aí, o que eu vou fazer? Porque eu modifiquei, mas eu não rodei a migração. Isso aqui foi um erro meu, tá? Então, vou dar um rollback aqui. Não precisava rodar todos os rollbacks, migrate, menos aqui. Vamos lá. Agora eu vou atualizar, porque eu adicionei o soft delete na busca, mas sem realmente criar esse cara. Agora perceba que eu tenho aqui os posts. Vou dar um new post, vou colocar um autor, só que esse autor não existe. Concorda comigo que ele é uma constraint? Ele é uma constraint, certo?
Se eu tentar colocar 1, por exemplo, o autor não existe. Você sabe o que é uma constante ou não? É uma regra. Só que eu vou colocar um autor que não existe. Vou colocar um título qualquer, vou colocar um slug qualquer, vou dizer que ele está publicado e vou colocar um conteúdo. Eu vou criar um novo, vai dar um erro. Por quê? Integridade, violação de integridade constraint. Eu estou tentando chamar uma constraint, que é o autor, e esse autor 1 não existe, certo? Eu vou vir aqui e vou fazer uma criação de autor por aqui também, tá? E aí eu vou vir aqui com author, só para criar o autor. Beleza, eu vou vir aqui, vou atualizar, vai aparecer autor já aqui. Ó, authors, beleza? Eu vou vir aqui e vou criar um novo autor, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, Pedro. Criei, certo? O nome precisa... tá, disfarça, esqueci de colocar aqui. Eu criei a migration de autor, mas eu não... Author, eu só coloquei ele como name mesmo, tá? Eu esqueci de ir lá e colocar em author. Philabo. Vou colocar o name aqui. Pronto. Vamos lá. Criar e criar outro. Pronto, agora criou. Perceba que eu tenho o Pedro, tá? Se eu clicar no Pedro, vai abrir aqui e eu posso mudar o nome dele. Agora em posts, perceba que agora eu tenho como criar um post, passar o usuário 1. Como é que eu sei o ID desse cara? Porque tá aparecendo... Ah, não tá aparecendo, mas pera aí. Eu vou lá em Author Resource, quer ver, ó? Em Author Resource, eu vou vir aqui, eu vou ter mais uma coluna que eu vou chamar aqui de ID, tá? Deixa eu colocar que você tem um number. Eu vou colocar aqui type. Vou colocar aqui numeric, pronto, só colocar como numeric mesmo. Searchable is individual true. Eu vou colocar aqui is individual true. Agora deixa eu só dar um... sortable, só para dar um... Beleza, vamos lá, author. Agora eu tenho, por exemplo, um número aqui, tá? Maluquice. Isso ainda não resolveram isso aqui, mas beleza. Ó, eu tenho o número 1, tá vendo? É o ID desse cara. Beleza? Eu vou vir aqui e vou criar um novo post, tá? Vou criar um novo post. Um ID que já existe agora. Eu vou chamar aqui meu primeiro post. Vou colocar aqui meu primeiro post. É um slug, aquele negócio que aparece lá na URL lá do seu post. Eu vou colocar como publicado. Vou colocar algum conteúdo aqui. Eu vou criar e mandar criar outro. Pronto, criou com sucesso. Aí eu vou colocar autor 1 de novo. Eu vou colocar aqui meu segundo post. Vou vir aqui, vou colocar aqui meu segundo post. Vou dar como não publicado e vou colocar aqui conteúdo do meu segundo post, beleza? E vou criar. Agora acabei de criar dois posts, um como publicado e outro não publicado, tá vendo? Você viu eu sofrendo criando essas telas em algum momento? Não, facilidade, o Filament faz isso. Por isso que eu falei para vocês que eu queria que vocês olhassem o Filament, resolvessem com o Filament. Ah, mas eu não sei. É essa a ideia, procurar, ver um vídeo no YouTube, ver as coisas, mas tenta, ver a documentação e vai seguindo. Aqui tá aqui prontinho. Se eu abrir esse cara aqui, ó, meu primeiro post, tá vendo? O título é meu primeiro post. Eu vou vir aqui e vou mudar meu primeiro post atualizado, beleza? Meu primeiro post atualizado. Então, do CRUD, vamos lá. O que é CRUD? Create
read, update e delete. Eu criei. Eu li ele. Eu atualizei ele. Eu deletei ele. Atualizei e deletei. Concorda que eu acabei de fazer um CRUD de post? Não foi isso que eu pedi para vocês? Beleza. Só que agora eu tenho um post que eu apaguei. Concorda comigo que eu apaguei um post? Se eu vier aqui e dar um PHP Artisan Tinker e eu chamar a minha model de post, que post, se eu pegar a minha model de post aqui, como ainda não tem um dump, provavelmente ele não vai reconhecer a model. Então, provavelmente se eu der post aqui, ele não vai reconhecer a model. Aí se eu desse um dump first, ó, não reconhece ainda, porque não tem dump para ela, não fiz um dumping. Mas agora, se eu vier aqui, ó, first, tá ali, ó, meu primeiro post atualizado, deletado em. Aí eu vou vir aqui e vou dar um get. Evite dar um get, tá? Um get vai trazer tudo. Quantos registros ele trouxe para mim? Um só. Se eu der um count aqui, quantos registros ele vai me dar um total de que ele tem? Um só. Agora, e se eu falar para você with crashed e eu der um count, quantos você acha que vai me dar? Isso aqui é com a lixeira. Se eu der aqui um get, ele vai me trazer todos, inclusive os deletados. Lembra que eu apaguei um? Aquilo que você perguntou para mim, o soft delete, é isso aqui, ó. Tá vendo? Como ele preencheu essa coluna, o software entende que o deleted at ele foi deletado, então ele não me traz ele. Eu não preciso me preocupar, olha, não traga os deletados, não, é só falar que ele está com soft delete que ele não vai me trazer esse cara, entendeu? Vamos lá. Agora é o seguinte. Vamos fazer um relacionamento aqui com o post. Concorda comigo que Author ID é uma referência de relacionamento? Então vamos lá. Belongs to author. E eu vou vir aqui e vou simplesmente chamar a tabela de a model de author. Vou importar esse cara. Nem preciso disso aqui porque ele já está correto. Agora eu vou fazer o seguinte, em author resource, daqui a pouco eu faço author resource, tá? Eu vou na model de author mesmo. Eu vou dizer que ela tem has many, ela tem muitos posts no plural, certo? Opa. Posts. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou na Post Resource e vou na Post Resource. Na hora que eu fizer isso aqui, eu quero que ela seja do tipo author ponto name. Na hora de não, aqui é author ID. Eu quero que ela seja searchable. Select searchable relationship, tá com author. Vamos ver se agora vai funcionar. Estamos em post, vamos colocar novo post, autor, ó. Aí eu vou vir aqui e vou colocar aqui Pedro. For each, peraí, acho que eu fiz aqui errado. Tá, deixa eu fazer uma coisa. Relationship. E aqui eu vou fazer o seguinte. Ponto vendor barra
Filament. Onde eu quero procurar. Forms Components aqui, ó. Esse aqui que eu queria. E aqui, isso, aqui em Author. Vamos lá. Cria um novo post. Perceba que agora quando eu abro aqui, ó. Peraí. Deu um travamento. Estão vendo minha tela ou não? Deu um travamento aqui. Beleza. Beleza. Novo post, aí eu vou colocar aqui Pedro. Perceba que ele já para trás para mim a instalação de Pedro. Só que agora eu vou dizer que ela é do tipo searchable. Quer ver, ó? Searchable. Isso aqui vai me permitir fazer o quê? Quando eu abrir aqui, eu vou poder pesquisar, onde eu posso ter vários fulaninhos. Posso vir aqui e colocar Pedro. Viu ali? E aí eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte. Searchable, eu acho que tem um pré-load. Vou dar um pré-load que ele vai trazer algumas coisas. Eu não sei quantos que ele traz, tá? Vamos lá. Perceba que ele vai trazer o Pedro aqui, tá vendo? Aí eu vou colocar aqui Marcos, não tem, tá vendo? Pedro, ali, ó. Já trouxe, selecionou esse cara. Beleza? Agora aqui no conteúdo, eu quero colocar isso aqui, mas eu quero, por exemplo, colocar, dizendo que o conteúdo é uma variação de edição de texto, né? Vamos colocar aqui. Então vamos começar a trabalhar com... Pô, me fugiu o nome do trem, peraí. Já que eu lembro, é o... Rich Text, aqui, ó. Rich Text Editor Content. Olha que legal. Eu vou colocar em New Post. Olha que maneiro. Você viu em algum momento eu instalando alguma dependência, eu colocando esse código, fazendo... Não, cara. Olha aqui na vida aqui. Opa. Cara, tá dando... essa porcaria tá fazendo a verificação. Disable check. Algum texto aqui para checar. Beleza? Criar. Só que o título é obrigatório. Vou colocar algum título novo. Aí, algum título novo. Vou dar como publicado. Criado. Tem que selecionar o autor. Criado. Beleza? E aí eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte. Default. Eu vou colocar aqui filament of user. Vamos ver se ele vai reconhecer isso aqui. Não reconheceu. Esse cara não é autor. Aí vamos vir aqui só de brincadeira, ver se ele vai pegar um aqui automático. Só pra ver se ele vai. Ó, pegou o Pedro. Beleza? Maneiro, né? Se esse cara aqui fosse um autor relacionado, ele poderia trazer esse cara aqui de uma vez. Maneiro pra caramba. E aí, só um segundo. Ai, cara. Nossa, velho, perdão. Aí, vamos lá. Agora que eu tenho esse cara aqui relacionado, bacaninha, eu vou fazer o seguinte. Quando eu digitar um título, algo aqui, eu quero que ele mude aqui embaixo, tá vendo?
Eu vou usar até uma documentação que eu sei que ele tem, que é o Slug aqui. Models Create, aqui ó. Usar até essa brincadeirinha aqui, que resolve meu problema aqui de uma lapada só. Schema, text, tal, beleza. Se você olhar aqui, eu tenho um formulário onde eu tenho o título e eu tenho o slug. Eu vou usar esse mesmo exemplo que o Coisa me deu lá, que ele vai atender perfeitamente. Não, aqui é o table, peraí. Quero no form, cadê? Form. Eu tava no form, viajei aqui agora. E aí, ó. Quer ver? Deixa a importância str lá em cima. Illuminate suporte str. Unique. Ó, legal isso aqui, ó. E aí aqui é em post. Vamos lá. New post. Agora, opa. Text input. Novo post. Perceba que agora eu não consigo digitar, tá vendo o slug? Eu não consigo, tô clicando, ó. Tô clicando com o botão direito e com o botão esquerdo, não consigo digitar. Mas na hora que eu seleciono Pedro aqui, eu vou colocar aqui meu, ó. Tá vendo minha tela ou não? Ó, meu novo. Mas que carniça. Novo. Ó, ele tá pior do que a encomenda, velho. Ó, after state update. After. Vou mudar esse cara aqui. Ele tá com live. Eu vou tirar o live false, porque eu não quero que ele faça na mesma hora. Meu novo. Deixa eu ver, deixa eu abrir de novo. Meu novo post. Veja que ele criou. Aí eu vou colocar alguma coisa, eu vou criar. Não selecionei ninguém. Criado. Aí. Uai, o title não pegou? Como assim? Tá, acho que eu coloquei como name. É title. Meu novo post. Uai, não salvou o slug? Vamos lá, acho que eu editei. Como eu editei, ele vai ter que abrir de novo. Meu novo post. Pedro. Posts slug. Tá. Por que ele não salvou? Disabled. Não sei. Acho que ele não deixou salvar. Deixa eu ver aqui. Eu acho que quando eu coloquei ele como disabled, ele não deixou editar esse cara. Beleza. Agora eu tenho um slug chamado meu novo post. Vamos criar de novo. Meu novo post. Ele não deixa. Meu novo post 3. Deixa eu ver aqui. Title required. Tá. Acho que tem que colocar como reactive.
esqueci de colocar isso. Olha lá, isso mesmo. Na hora que você tentar salvar, ó, já existe um cara com esse título, entendeu? É meu post 3, ele nem deixa salvar. Agora sim, é meu post 3. Bacana? Se eu vir aqui em autores, eu tenho o Pedro. Mais pra frente vamos trabalhar com o relacionamento desses caras aqui, entendeu? E temos aqui uma página da listagem de posts. Então, mole pra caramba se trabalhar com esse cara aqui. Show de bola? Agora, digamos que eu queira trazer apenas os deletados. Eu tenho um. Se eu quiser, junto com os deletados e os não deletados, tá vendo? Então os deletados e os não deletados. E esse aqui é o único que tem a opção do Force Delete. Ele tem um restaurar. E eu tenho um sem os deletados, que é o padrão. Ficou claro ou não? Aí eu posso adicionar as colunas aqui que por padrão a gente não quer ela. Posso trazer elas aqui. De bom, isso ficou claro pra vocês aí como funciona ou não? Bom, ao mesmo tempo que eu estava fazendo, eu estava vendo como funciona essa versão mais nova do Filament, tá? Agora, mostrando para vocês, praticando aqui com a documentação nova, a versão nova do Filament, eu fiz em 56 minutos. Uma semana eu posso esperar, eu preciso que vocês façam uma coisa melhor que isso, entendeu? Beleza? Eu vou comentar isso aqui, mas eu não consegui, eu não recebi nada de nenhum dos dois. Não do Filament, que eu pedi do Filament. Você mandou. Certeza? Tem essas telas aqui, desse jeitinho. Tá, é que você mandou pra mim, parecia que era uma controller com as rotas. Eu vou dar uma olhadinha lá. Beleza. Não, mas pra facilitar, aí fica mais fácil para poder ver se vocês estão conseguindo evoluir, entendeu? Porque quando isso ficar feito, quer ver? Git commit. Deixa eu só colocar aqui. Prod de posts usando o Filament V3. Aí quando tiver com alguma dúvida, chama. Se eu não souber um negócio, pesquisamos junto, eu vou ajudando. Ou pergunto entre vocês, entendeu? Que aí isso vai auxiliar muito vocês no aprendizado, entendeu? Principalmente quando um trocando conhecimento com o outro. Quando vocês ensinam, cara, não tem como. A fixação do conhecimento é muito grande. Você entendeu? É muito bom, ajuda demais na evolução. E tá ali o projeto.
Se vocês tiverem um computador que não é de vocês, se quiser experimentar, eu recomendo vocês experimentarem trabalhando com o Gitpod. Experimenta gitpod.io, jogo da velha, o repositório. Ele vai criar o repositório. Depois que vocês já tiverem criado o repositório, vocês não precisam usar isso aqui. Só abre de novo gitpod.io, vai ter o repositório lá criado. É bem bacana para vocês irem praticando. Quando vocês não tem um computador fácil ali na hora e tal, é bem bacana. Tem também o GitHub Spaces, tem o Jetstream Spaces, tem vários lugares que dá para vocês irem praticando, mesmo sem um computador legal, entendeu? Qualquer coisa, só dá um grito aí, que a intenção é auxiliar vocês na evolução. Eu fiz esse aqui testando, usando o Filament 3. E é um carinha que é a primeira vez que eu estou mexendo com o Filament 3. Até agora eu tenho trabalhado só com o Filament 2. Estou fazendo essa migração devagar. Tem um outro projeto que está com o Filament 2. E aí, conforme vocês tiverem um pouquinho mais de evolução, eu vou passando para vocês algumas atividades. E ter essa aproximação com o Filament é fundamental para esse projeto, tá? Agora, eu recomendo muito que vocês dediquem um tempo para aprender o Laravel, para o profissional de vocês, tá? Para a vida profissional de vocês. Tipo, se vocês não são um cara que sabem mexer com Laravel, mesmo que seja só Laravel, tem emprego pra caramba e pagam bem. Só não seja um meia boca em um monte de tecnologia. Escolha uma tecnologia e seja bom naquilo. E aí você pode saber outras tecnologias de pouquinho, um pouco de uma, um pouco de outra. Mas escolha uma mesmo e aprendam mesmo. Porque quando você é especialista em uma tecnologia, você é diferenciado, você não é mais um, entendeu? Qualquer coisa, vocês podem me chamar aí, tô no Discord, tô no Telegram, tô no WhatsApp, ali, só mandar mensagem pra mim. Valeu. Vou mandar pra vocês, vou mandar ali no Discord, não dá, que é pequeno. Eu acho que eu vou colocar no YouTube ali, coloco no listado pra vocês ali. Beleza? Valeu, cara, abração, com Deus. Valeu, desculpa pelo barulho aí, cara. Desculpa pelo barulho aí. Eu não tava nem preparado para fazer essa gravação hoje. E também esqueci de falar com a mulher e tal. Quando eu faço a gravação para as aulas, eu faço com mais silêncio e tal. Mas precisava mostrar para vocês pelo menos a base ali, fica mais fácil. Valeu, gente, com Deus, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.